quais são os desafios e potenciais para o ano de 2025. Nesse vídeo eu fiz uma leitura astrológica do tarô mitológico, trazendo dicas para quais são as condições que vão acontecer agora no próximo ano coletivamente e como você pode, a partir dessa reflexão, trabalhar melhor todos esses assuntos da mandala astrológica na sua vida, se preparando, trazendo mais clareza para entrar nesse 2025 que promete muitas coisas boas. E para quem não conhece o vídeo, eu trouxe nos últimos vídeos reflexões sobre a transição planetária, inclusive sobre a entrada de Plutão em Aquário, a retomada da conexão com os sons mais elevados das músicas, entre outras coisas. E aqui eu estou trazendo esse vídeo, é lógico que não é uma tiragem pessoal, porque quando a gente faz a tiragem pessoal, vão ter temas específicos relacionados à pessoa, à individualidade, mas com certeza essas dicas servem para cada pessoa, porque aqui é todo o contexto do inconsciente coletivo. E quando eu fui abrindo as cartas, que eu fiz a preparação antes, eu já peguei inclusive dicas para mim. Então, se você curte esse vídeo, peço para você deixar o seu joinha e compartilhar com as outras pessoas, para que elas também possam já de antemão fazer essas reflexões. E caso você não esteja ainda inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho, porque a gente vai estar colocando várias reflexões sobre essa transição planetária para a gente estar se preparando conjuntamente. Então vamos lá. Então aqui na roda astrológica a gente tem 12 casas, cada casa está relacionada a um setor da nossa vida. E aqui no meio, que eu considero o 12º setor, é o ponto central, da onde a gente olha todas essas partes da nossa vida. Então, a partir do momento que a gente está aqui nesse lugar, fica mais fácil de trabalhar todos esses desafios e potenciais. Então, vamos lá. Sempre olhando os símbolos como um potencial de transformação que precisa ser trabalhado para você aproveitar ainda mais aquela energia. Então, por exemplo, a primeira carta é a carta da morte, ela não é uma morte literal, uma morte física, e sim toda a transformação que está sendo chamada para esse novo ciclo. A casa 1, que é a casa de Áries, é como a gente entra na experiência, no caso aqui, no ano de 2025. Então, é a largada, é como você se apresenta, e a casa número 1 tem a ver com o seu eu, como eu me manifesto na energia. E olha que interessante, apareceu a carta da morte, que na mitologia aqui desse tarô é representado por Plutão. Então, Plutão, inclusive, está nos últimos vídeos que eu fiz, porque ele entrou recentemente no signo de Aquário, como foi falado lá, ele estava no signo anterior, Capricórnio, desde 2008. E agora, no finzinho do ano de 2024, ele entra, finalmente vai ficar por 20 anos nesse signo. Então, olha que interessante, foi Plutão que iniciou essa roda. Então, o que isso significa? Plutão, ele está nos convidando a fazer a mudança e se abrir para o novo. Então, você vê que as mãos desse arquétipo estão colocadas como um convite para a renovação. Se você olhar essa carta, esses seres que estão na carta, eles estão nus, ou seja, o que a gente precisa despir, como se despir, deixar ir, abandonar o que não serve e ficar com aquilo que realmente é essencial, entregar tudo para essa transformação. Porque apesar de muitas vezes ela ser assustadora, como o próprio arquétipo da morte, se a gente se rende a ela, a gente sai
de soluções, de condições que são muito áridas, repetitivas. Se vocês olharem aqui, o solo está bem árido e atravessa o rio da transformação para chegar numa condição muito mais fértil. Então é o convite para se permitir a grande mudança dessa transição planetária, porque lá no fundo está o Sol, uma renovação. E eu contei no outro vídeo que quando Plutão entrou no signo de Capricórnio, ele entrou assim de uma forma estrondosa e impactante, né? Na experiência que eu tive lá do espelho que se quebrou naquele dia na sala do fundo, e por trás daquele espelho existia um sol em alto relevo que um amigo meu tinha pintado. Então é como se dissesse para nós, se abre para essa mudança, por mais que algumas coisas ainda possam estar gerando medo, porque uma grande mudança muitas vezes ela gera uma certa insegurança, porque a gente tem que abandonar coisas que a gente está acostumada, padrões, crenças, que muitas vezes estão muito disfuncionais, mas que a gente fica apegado, o nosso ego fica apegado. Então o convite se abra para essa renovação, para esse lindo sol que está já se mostrando na primeira casa. A segunda casa, que é a casa de Touro, é a casa dos bens, não só o dinheiro, mas tudo que representa os nossos valores, o que realmente é valoroso para a gente. É lógico que nesse momento todo mundo precisa do plano material, do dinheiro, então essa carta diz que ainda existem muitas preocupações. Espadas representam o plano mental, então que muitas vezes a gente ainda coletivamente está perdendo muita energia nas preocupações de como ganhar dinheiro. Será que, como que o país vai ficar? Será que vai sanar dívidas? Será que a economia vai melhorar? Então, que a gente perde ainda muita energia através dessa mente que gera um circuito de preocupação excessiva. Assim como nessa carta aqui existe o solo árido, aqui o solo é extremamente árido, porque existe uma tensão no plano mental. Então aqui já tem uma dica do que a gente pode trabalhar quando o assunto for a questão material, do ganhar dinheiro, desses valores, principalmente na nossa sociedade que está muito associada ao dinheiro. Aqui não é só o dinheiro, o touro representa tudo que é valoroso e que pode ser muito prazeroso, mas a gente tem que mudar essa postura mental. E aqui na próxima casa, que é a casa de Gêmeos, que é a casa da mente, é a casa da comunicação, do cotidiano, do que está mais próximo da gente, vizinhos, irmãos, exatamente vem de novo o naipe de espadas, Palas Atena, colocando um fim de um ciclo de tormentos. E aqui a gente tem as fúrias que representam a culpa, as preocupações mentais, as cobras, as minhocas na cabeça. Então, exatamente confirmando o que aparece na posição anterior, vamos dar um stop, um chega nessa tendência de ficar se preocupando, pensando no que pode acontecer de ruim, lembrando do que aconteceu de ruim, porque isso gasta a nossa energia, não leva a gente a nenhum lugar. E aqui a gente vê que existe um cansaço, e esse cansaço ele é geral. As pessoas têm dito que estão muito cansadas, porque tem uma requisição muito grande das notícias que geram preocupação, que geram medo. Então, Palas Atena vem para falar, opa, chega, vamos colocar essas preocupações no canto, não que a gente vai fingir que nada está acontecendo, mas a gente não vai ficar mais focado nisso, para, novamente, aqui tem o sol no fim da carta, a gente poder se conectar com essa energia de renovação que apareceu já na casa número 1. Então, na própria casa da mente, já vem essa dica pra gente. A próxima casa é a casa 4, que é a casa de Câncer, que representa
desde o nosso inconsciente familiar, a estrutura da nossa família de origem, como também a nossa base emocional, como a gente se nutre afetivamente, emocionalmente, a nossa casa interior. E aqui a gente tem o Cavaleiro de Ouros, que diz assim: vá para dentro de você e encontre um lugar de mais tranquilidade, faça as coisas, cada coisa de uma vez. Tente não se atropelar tanto, porque essas preocupações elas geram ansiedade. A gente às vezes quer fazer tudo de uma vez, acha que não conseguiu fazer nada, que está atrasado. E o Cavaleiro de Ouros diz: faça cada coisa de uma vez, com dedicação, com tranquilidade, mesmo que às vezes você pense que você está fazendo uma coisa ainda muito pequena e você gostaria de fazer algo ainda maior. Valorize cada ação que você faz, se acolha lá dentro do seu emocional, valorizando cada coisa boa que você faz, com cuidado, com zelo. Então, é uma carta de serenidade. Na casa 5, nós temos uma expressão máxima do elemento fogo, representando a criatividade. Ou seja, ao invés de você ficar na preocupação, como a gente já falou aqui, você se abrir para o novo, abrir para novas possibilidades a partir da energia do coração. O leão representa o nosso coração, a nossa coragem, agir com o coração. E a partir disso se abrir para uma inspiração, porque esse herói, o Teseu, ele está relacionado com o potencial que a gente tem de encontrar as soluções diante de condições difíceis. Então, por exemplo, no mito do Minotauro, ele é Teseu que conseguiu o fio de Ariadne, a energia condutora para chegar até o Minotauro, matar o Minotauro, ou seja, transformar aquilo que nos consome energeticamente, que aqui no caso muito as preocupações, as tensões mentais, a aridez interna, e transformar isso encontrando essa solução de transformação e conseguindo sair desse labirinto, desse enredamento. Então a dica aqui é: conecta com o seu coração, ouve essa energia da sua criança interna. Essa casa está relacionada com a criança, da espontaneidade, e se permite acessar esse canal intuitivo onde as ideias elas vêm para trazer as soluções que você precisa. Então, aquieta, vai para o coração. E na casa seguinte a gente tem a casa de Virgem, que representa o cotidiano do nosso trabalho, onde a gente vai se organizar, colocar as coisas em ordem, seja a nossa saúde, cuidar da saúde, da alimentação, exercícios físicos, arrumar aquela gaveta que a gente está para arrumar há muito tempo. E aqui a gente tem o mago, que é o arquétipo maior do mental. Nós temos Mercúrio, ou seja, a gente usar a nossa mente a favor no nosso cotidiano. E para isso, aqui a carta número 1 representa o alinhamento. Se a gente for desenhar o número 1, ele é bem vertical. Então aqui você pode inclusive usar o exercício que eu fiz do último vídeo, da criação do pilar de luz. Então, ao invés de sair correndo no seu dia a dia, fazendo de qualquer jeito, fazendo daquelas formas que você está acostumado, de forma ansiosa, de forma tensa, respira. Aqui a gente tem o elemento ar, respiração. Busca o seu centro, o seu eixo da coluna, mentaliza o seu pilar de luz e a partir disso você vai conseguir acessar a sua mente superior, a vontade maior do seu eu, o que eu preciso realmente trazer para esse prático de dia a dia, para esse cuidado, para buscar esse alinhamento da mente
e realizar de forma prática e concreta as mudanças que são necessárias, realmente necessárias. E aí a gente vai para a casa 7, que é a casa dos relacionamentos afetivos. Aqui a gente tem uma dica que é, pensando que a astrologia a gente trabalha em eixos planetários, então a casa 1 e a casa 7 são casas complementares. Na casa 1, a gente teve o chamado para a transformação, se abrir para o novo. A casa 7, que é a casa do outro, dos relacionamentos, das parcerias, ela nos convida a ir juntos. Aqui a gente tem os gêmeos, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, num propósito, onde você quer chegar. E a gente foi muito ensinado nesses últimos anos a criar conflito, a ficar na oposição, a ficar no antagonismo. O outro é melhor, eu sou melhor, o outro tem uma ideologia, eu tenho outra ideologia, como uma questão conflituosa. Aqui o convite é, vamos ver o que a gente pode encontrar de parceria com o outro, ao invés de ficar julgando o outro, ao invés de ficar gastando a sua energia mental julgando. Então aqui é um convite para a gente, inclusive, retomar a nossa energia do adolescente. O cavaleiro é aquele que retoma o entusiasmo. Então o que faz com que você retome o entusiasmo numa relação que está viciada, um bom dia diferente, um gesto em relação a outro que vai relembrar essa energia mais leve das parcerias. Então fica a dica aí. Na casa 8 é a casa de Escorpião, que é a casa das transformações. Como que eu posso transformar aqui o eixo 2 e 8, aquelas preocupações, aquele excesso de tensão? E a dica é, a estrela pede para você, ao invés de olhar para as mazelas do dia a dia, para aquilo que ainda te incomoda, para aquelas notícias ruins que aparecem toda hora na internet, na televisão, focar na luz maior. Qual que é o seu propósito? Onde você quer chegar? Ou seja, se você busca esse alinhamento, se você busca essa energia criativa, você vai ter uma orientação muito mais clara. Aqui é a estrela guia, sejam os seus mentores, os mestres, o seu eu divino, a sabedoria do seu DNA te guiando nessa transformação de Escorpião. Aqui a gente tem o Plutão, que é o regente da casa 8, fazendo já um convite para a gente, ao invés de ficar olhando para a aridez, olhar para onde tem luz. O Sol aqui que apareceu nas duas energias, a luz que apareceu nas duas energias, inclusive aqui no plano da mente, o Sol no fundo. Vamos olhar para a luz. E aqui, essa carta tinha sido a primeira. Aqui na casa 9 é a casa do autoconhecimento, do eu superior, a casa também da filosofia, psicologia, as viagens para dentro de nós, as viagens para fora de nós, além daquilo que é o imediato. Então, qual que é o convite aqui? O que é o 5 de copas? É a gente acender a luz. Quando a gente acende a luz e olha as coisas de frente, normalmente algumas coisas já não servem mais. Então aqui é quando Eros foge, quando Psique acende a luz. Então é possível que nessa transformação que está sendo convidada para o nosso ser, para a humanidade, algumas coisas não vão ficar mais daquele jeito. Algumas taças vão ser derrubadas, algumas relações que são quebradas, novas formas de relações aparecem, mas ao invés de a gente ficar se lamentando, a gente pode chamar, tirei mais uma carta, novamente apareceu a energia do Sol, ou seja, o que está te trazendo alegria real? Onde está a sua alegria? Onde está a possibilidade de você sentir aquela energia criativa do coração? Então aqui a gente tem um triângulo de fogo nos convidando a olhar
para a luz. Então aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem o Rei de Paus acendendo a tocha da criatividade. Então, ao invés de ficar se lamentando por aquilo que não existe mais, por as coisas que se quebraram, olha onde tem luz, olha onde no dia a dia, onde que tem alegria na sua vida, o que te traz essa energia criativa de renovação, essa alegria do seu adolescente interior, do entusiasmo, para onde você quer ir, colocar esse foco na luz. E aí a gente tem mais um elemento fogo aqui na casa 10, que é a casa da carreira, a casa dos projetos, onde eu quero chegar. Se eu vou subir a montanha, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aqui a gente tem o complemento da casa 4, que é vá para dentro e ouça quais são aquelas coisas singelas do dia a dia que você pode ir fazendo com calma, com tranquilidade, com empenho, sem correria. E aqui nós temos a Rainha de Paus, que é uma energia feminina. Então, para a gente subir a montanha e chegar no êxito dos nossos projetos, a gente tem que buscar essa interiorização, buscar esse contato com a sensibilidade, com a intuição. E aí, a partir disso, a gente vai retomar a nossa confiança. Essa é uma carta que chama de volta a onde está, o que faz a gente sentir a confiança novamente, que a gente consegue realizar os nossos objetivos. Para isso, a gente precisa resgatar esse feminino, essa intuição, ouvir a nossa voz interior, do que simplesmente sair fazendo e levando um monte de tralha lá para cima e depois a gente nem consegue chegar à metade da montanha. Então aqui vamos buscar esse lugar sagrado, aqui é o trono sagrado do feminino, ouvir a nossa intuição e demarcar o nosso território no dia a dia, ou seja, para um pouquinho e olha, onde eu quero chegar mesmo? O que significa chegar no topo da montanha? O que isso traz essencialmente para mim? O que faz realmente eu sentir o prazer, a alegria de poder chegar lá? O que me motiva? Buscar essa motivação. E aqui a gente tem a casa 11, que é a casa de Aquário, que está relacionado com o contexto coletivo, os amigos, a internet, as mídias sociais, tudo que tem a ver com o nós. Então aqui a gente tem Leão, que é a energia criativa do eu, onde a gente busca essa conexão a partir do nosso coração, e aqui o nós. E olha que carta linda do nós. O 10 de copas representa quando Eros e Psique se unem no plano divino espiritual. Ou seja, vamos resgatar essa alma do coletivo. Ao invés de simplesmente ficar naquela correria de olhar as notícias, de tentar visualizações na internet, buscar aquilo que é efêmero, vamos nos associar com as ligações, seja nos grupos, nas amizades, na internet, que realmente nos chamam o alimento da nossa alma. O que te alimenta realmente? Que tipos de amizades, que tipos de vídeos, que tipos de conexão com o coletivo vão alimentar a sua alma? Até porque aqui no eixo casa 11, casa 5, a gente tem o Rei de Paus, que na Cabala representa a conexão com o plano da emanação, da fonte. Então, nas amizades, nesse contato com o coletivo, que alimenta realmente a sua alma, em vez de sair se conectando com qualquer coisa. E por fim, a casa 12, eu tirei a primeira carta aqui, o 4 de copas, que representa uma expansão da consciência. A casa 12 é a casa da espiritualidade, do inconsciente coletivo, do nosso eu mais sensível, a nossa visão do todo. E aqui o 4 de copas é quando as irmãs da psique vão lá
falar um monte de coisas para ela. Ai, será que você não está dormindo com um monstro? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque no inconsciente coletivo existem muitas interferências negativas, aquele diz-que, aquelas energias que nos desviam da nossa alma, daquilo que realmente é importante para a gente chegar nos nossos objetivos. Então, o que realmente traz a expansão da nossa consciência, do nosso eu verdadeiro? Tirei mais uma carta e aqui está o 6 de paus, que é quando o Jasão conquista a sua vitória. Então, realmente, o que é que você pode se ligar? Que tipo de vozes realmente vão te proporcionar chegar no seu objetivo? Então, presta atenção para não ficar se conectando no coletivo com aquelas vozes que só estão te atrapalhando, criando tensão mental. Se abre para realmente aquilo que faz você se conectar com a alma, com a luz, com aquilo que te nutre realmente. E aí eu sempre tiro uma carta para o centro, que é o 13º ponto, que é a visão do centro. Porque se a gente volta para o centro, fica muito mais fácil de lidar com todos esses desafios e potenciais. E olha que bonito aqui o 2 de copas, que é quando Psique estava lá no monte achando que ia morrer, que ia ser engolida pelo monstro, e Eros chega junto com Psique. A princípio ele vem para matar ela, porque a mãe de Eros pediu que ela fosse exterminada, porque ela queria ser a mais bela de todas. Só que Eros é o deus do amor, e ele tem uma flecha do amor e acidentalmente ele se fere com a própria flecha do amor e se apaixona pela Psique. Em vez de ser aquele que vem exterminar ela, ele vem salvá-la. Então tem um convite de transformação profunda através do amor. Então a verdadeira morte é aquela onde a gente se abre para o mais elevado, se abre para as novas perspectivas, e o que possibilita essa transformação é a energia do amor. Enquanto você estiver se sentindo sem saída, angustiado, com medo, ao invés de ficar olhando para as suas amarras, ao invés de ficar na sua preocupação, respira, vai para o seu centro, se alinha com o seu eixo, busca o seu sol interior e se abre. O número 2 é a abertura, se abre o seu cálice para receber as bênçãos, abre o seu cálice para se abrir para o fluxo da graça divina. E aqui eu tirei uma carta do Aura Soma, que é o amarelo sobre dourado. É o imperador, que também está relacionado com o poder verdadeiro. Onde está o seu poder verdadeiro? E aqui temos a dica do amarelo. O amarelo representa a alegria, representa a luz do sol. Então, quando você estiver sentindo medo, tensão, respira e se nutre por essa luz solar que já está dentro do seu coração. Esse potencial do Salvador está dentro de você. Quando você vai para essa essência, quando você vai para a câmara do seu coração, da sua chama trina, da onde existe a sua centelha de luz, você acessa esse sol e você acessa o dourado da sabedoria. Então você pode usar na entrada dessa energia do ano esse amarelo, chamando a alegria, chamando a luz solar, a conexão com essa luz que te guia e a sabedoria que está lá na base do seu ser, do seu DNA, da sua essência, para te auxiliar. E aí eu tirei uma carta do tarô da Peg do Bro, que é a mensagem da integridade. Se você vai para o centro, você resgata o seu ser inteiro, você pode
Ao invés de ficar correndo na agitação da mente inferior, da inquietação, você pode se voltar para a sua integridade, estar inteiro novamente, estar inteiro com a sabedoria do universo, estar inteiro com a energia do amor, estar inteiro na renovação que se anuncia não só para você, mas para toda a energia coletiva, porque é chegada a hora. E olha a mensagem que veio no tarô do Cryon: minhas necessidades são sempre atendidas. Olha que bonito. Se você aquieta, se você se torna íntegro novamente, se abre para essa sabedoria, as suas necessidades verdadeiras, aquilo que está na sua essência, aquilo que está na sua estrela guia, tudo é atendido. E a carta diz: eu sou um humano amado, que é abençoado com contínuo amor e abundância de Gaia, da Mãe Natureza e do Criador. Minhas necessidades são sempre atendidas. Eu estou gravando esse vídeo, eu comecei a gravar ontem, mas aí meu celular ficou lotadinho, eu tive que recarregar. Eu estou gravando esse vídeo no dia do solstício. Então, olha que forte, o solstício é quando o sol entra no máximo da energia, que é solstício do verão. Então, convidando essa energia do solstício a entrar no nosso ser, a nos alimentar com essa energia do grande sol, iluminando o nosso sol interior. Não é à toa que eu não consegui gravar, acabar de gravar a energia ontem. Ontem eu parei na casa 5, que foi exatamente a casa do sol, e foi interrompida, como se eu tivesse que restart, limpar do celular o que não serve mais, vamos deixar ir o que não serve, entregar, fazer a limpeza, para se abrir realmente para o sol maior, para alimentar esse sol interno, entrar nesse novo ciclo de 2025, que é também um ciclo de fechamento. Olha que interessante, a gente está fechando 2025, dá um 9, mas também o novo já se apresentou, Plutão entrou na energia de Aquário, os transpessoais estão fechando o seu ciclo, eles vão começar a entrar nos novos ciclos. Então, a gente está no fechamento e no começo. Então, se permite esse fechamento, se permite deixar ir o que não serve, limpar todas as memórias que já não servem mais, reorganizar essas energias. Eu reorganizei parte no meu computador, reorganiza o seu mundo interno, relembra aquilo que é essencial, o seu verdadeiro objetivo, onde você realmente quer chegar, e se abre para essa energia. O vídeo vai ficar gravado, mesmo que já tenha passado o solstício, se abre para essa energia que vai ficar no código que está já sendo ativada no nosso código, para quando você entrar nessa nova energia do ano 9, do ano do fechamento, do ano da máxima espiritual. O 9 é um número sagrado. Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso. Então, gente, consegui finalizar esse vídeo. Espero que essas dicas também ajudem vocês. Deixem aqui os seus comentários daquilo que vocês já percebiam, dos insights que vocês tiveram nesse vídeo, porque ajuda muito aqui o nosso canal, que vocês deixem seus comentários, curtam, compartilhem, para a gente poder realmente passando essas mensagens da transição planetária, desse chamado de renovação. E às vezes uma pessoa vai ouvir e vai ter uma dica, assim como eu tive a dica da mudança de ontem para hoje, né? Nada é à toa, tudo está no momento certo, no tempo certo. Então, agradeço a presença de vocês, agradeço as pessoas que já estão colocando seus comentários, compartilhando, e que vocês realmente possam usufruir dessas bênçãos
dessa renovação que já está acontecendo em nosso planeta, nosso sistema solar, galáxia, e que pode acontecer cada vez mais no nosso íntimo, na nossa vida. Um dia lindo para vocês, um novo ciclo lindo, ainda vou gravar mais coisas nesse sentido. Um beijo grande para todos.